A Comissão de Assuntos Sociais do Senado realiza nesse momento uma audiência pública para discutir os impactos no Brasil da pejotização, a prática aí que substitui contratos formais por vínculos com pessoas jurídicas. A audiência foi convocada pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. O senador aponta que a pejotização cresceu de 8,5% em 2015 para 14% em 2023. Isso afetou 20 milhões de trabalhadores. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Maximiliano Garcês, que é advogado sindical, consultor em processo legislativo. Seja bem-vindo, Max. Tudo bem? Obrigado, tudo bem, tudo tranquilo, tirando a preocupação com o que o Supremo vai decidir, né? Exato. Em que pé que a gente está, Max? Porque assim, a última notícia que temos é que Gilmar Mendes mandou suspender qualquer discussão sobre pejotização nesse momento, afetando muitos trabalhadores, para que o STF possa discutir de uma forma mais aprofundada esse tipo de contrato de trabalho. Mas, ao que tudo indica, a gente pode ter, a depender dessa decisão do STF, um retrocesso gigante nas leis trabalhistas, não? Exatamente, o que está em jogo aqui vai muito além só dos direitos trabalhistas, é algo que pode prejudicar toda a sociedade brasileira. Eu fiz essa mesma discussão quando fui convocado na Câmara dos Deputados para falar sobre o projeto de reforma trabalhista. E lá, aos deputados, deputadas, inclusive alguns se insurgiram contra mim pelo fato de eu ter destacado que aquele projeto de lei era inexistente porque foi subscrito pelo Temer, que ocupava ilegalmente a presidência. Eu expliquei que a reforma trabalhista provavelmente causaria o que essa pejotização radical tornaria pior ainda. Um minutinho, espera, Max, um minutinho que o seu áudio caiu de repente aqui pra gente. Eu não sei o que houve. Ah, agora sim, mas volta uma parte. Você falava sobre essa questão ter sido aprovada durante o governo Temer e que você fez essa crítica. Continua daí, por favor. Perdão, desculpa a falha técnica. E exatamente, eu expus que você destruir o mercado de trabalho, tornando as pessoas nesses empregos precários e temporários ou falsamente pejotizados, prejudica não só os trabalhadores e as trabalhadoras, mas toda a sociedade. E é o que aconteceu. O consumo diminuiu radicalmente depois da reforma trabalhista, com todas essas medidas, prejudicando inclusive os empresários. E essa pejotização que o Supremo vem discutindo, que inicialmente a gente tem que ressalvar que isso não é uma matéria para o Supremo discutir, não é uma matéria constitucional, né? Mas além disso, isso a gente pode tratar depois da questão técnica, mas no mérito, você permitir que fraudar a CLT, que é muito clara, quando a pessoa é empregado ou não é empregado, o artigo 3º, que é muito simples, se a pessoa é subordinado, trabalha de maneira não eventual, com salário, é trabalhador. Então, você permitir uma fraude dessas, de maneira generalizada, tornar a CLT opcional, que algumas pessoas querem, seria uma tragédia, inclusive para o empresariado brasileiro, que é muito míope, é muito mesquinho, pensa muito no curto prazo. Você permitir pejotizar as pessoas dessa maneira, tirando os direitos trabalhistas e a Seguridade Social, você faz uma economiazinha de curto prazo, mas você perde na produtividade, na maneira de organizar o mundo do trabalho. O Brasil não vai conseguir disputar grandes nacos aí, lucrativos do mercado internacional tratando a mão de obra dessa maneira. Todo mundo transitório dessa maneira, um dia terceirizado, outro dia desempregado, outro dia pejotizado. E como é que alguém vai construir uma narrativa de longo prazo? Como é que alguém vai se preparar para o mercado? Você não consegue fazer produtos de alta tecnologia, com valor agregado considerável, tratando o mundo do trabalho dessa maneira mesquinha e curto-prazista. E agora, indo para a questão técnica, quando se discute se alguém deve ser considerado trabalhador ou não, quando se discute se um contrato PJ fraudulento deve ser desconsiderado por conta do princípio da primazia da realidade. No mundo do trabalho, em toda a sociedade, não importa o que está no contrato, importa a realidade. Então o sujeito vai lá, trabalha com horário fixo,
só para aquele empregador submetido a ordens, o fato de fazer um contrato ficticiamente com o PJ é irrelevante, ele é um trabalhador. E o Supremo não pode discutir isso de maneira geral, porque vai depender da prova de cada caso específico. Então, eu tenho muita esperança que o Supremo vai proteger os direitos trabalhistas, a integralidade da nossa legislação, inclusive o artigo 7º da Constituição Federal, que garante esses direitos trabalhistas todos, e também proteger, paradoxalmente, os próprios empresários de quererem dar um tiro no pé, que é essa tentativa desenfreada de tornar a CLT opcional, que é, no longo prazo, até no médio prazo, péssimo, inclusive para os empresários, que não vão conseguir contar com mão de obra qualificada, de ter algum tipo de planejamento de longo prazo. A China vem fazendo exatamente o contrário. Nos últimos 15 anos, os salários na China aumentaram muitíssimo, muito superiores aos brasileiros, e a China cresceu ao mesmo tempo, porque quis entrar em setores do mercado altamente produtivos. A não ser que a gente queira virar uma lojinha de 99 só com agro, que traz tantos prejuízos para a sociedade, sem indústrias de ponta, sem ciência de ponta, sem produtos de vanguarda, né? Como é que a gente vai conseguir ter outras Embraers no Brasil tratando o mundo do trabalho dessa maneira mesquinha e prejudicando também a própria arrecadação fiscal? Essa pejotização é uma fraude contra o trabalhador, contra o imposto de renda, contra o INSS. Perde todo mundo e ganham, no curto prazo, aqueles empresários mais mesquinhos, mais míopes, né? Então eu tenho muita esperança que o Supremo não vai permitir que esse retrocesso gigante para a nação ocorra. É a nossa expectativa, e essa é a luta que as centrais sindicais e várias entidades da sociedade civil, movimentos populares têm atuando, inclusive várias estão participando nesse momento, né? Vários colegas aí bastante qualificados falando no Senado nesse momento. Me chamou a atenção isso que você coloca, de casos precisarem ser analisados individualmente. Faz muito sentido, é claro. Por isso que a gente corre o risco de ter, inclusive, um esvaziamento da justiça do trabalho, caso essa discussão no STF coloque a pejotização como algo possível? Sem dúvida. Esse é um problema, na verdade, que a gente não está sob o risco de acontecer. Já vem acontecendo já há alguns anos que o Supremo, respeitosamente eu digo, que age de maneira equivocada quando aceita um remédio chamado reclamação constitucional, que você permite que você vá direto da primeira instância até uma sentença que reconhece vínculo de emprego, digamos, entre uma corretora imobiliária que contrata todos os seus corretores como PJ sem ter nenhum trabalhador de maneira ilegal com subordinação. E, às vezes, é possível ir direto ao Supremo para dizer para o Supremo, olha, estão violando a decisão do Supremo sobre terceirização, que, na verdade, nem trata do tema. Uma coisa é a terceirização, que uma empresa, que eu considero algo ilegal, mas isso já foi esperado pelo Supremo, declarou constitucional, que uma empresa decide terceirizar parte dos seus trabalhadores para uma outra empresa. Isso é uma coisa. A pejotização é outra, né? Que você pegar alguém que é subordinado a você e obriga a pessoa a criar um CNPJ fraudulento só para permitir burlar os direitos trabalhistas da pessoa, que fica com a ilusão que ela vai ganhar um pouquinho mais, que não vai ter o desconto de imposto de renda, e depois fica sem a proteção social, fica sem fundo de garantia, sem aposentadoria, sem tudo isso, e prejudica a sociedade. Então, isso já vinha acontecendo no Supremo por processos individuais, que o Supremo dava essa decisão em reclamação constitucional de maneira ilógica, atrelando isso à terceirização. Agora o Supremo quer fazer isso, ou pelo menos tem esse risco de acontecer, de fazer isso de uma maneira macro. Só um pressuposto de qualquer contrato com alguém que foi pejotizado, que isso não passe de mágica, seja declarado legal, independente da situação real. E só a Justiça do Trabalho tem condição, e tem mandato constitucional do artigo 114 da Constituição Federal, para analisar, no caso concreto, se alguém é pejotizado ou não. Tem situações, obviamente, que a pessoa é contratada como PJ e é plenamente legal. Um alto executivo que presta consultoria para várias empresas, né?
e que não tem subordinação, tem uma série de situações de prestador de serviço, né? Mas quem está de acordo com o artigo 3º da CLT, que é muito simples, é só seguir o artigo 3º da CLT. Se a pessoa é subordinada, trabalha de maneira não eventual, ou seja, você contrata uma empresa e cada dia ele manda alguém diferente para prestar serviço em algum local, não tem pessoalidade, né? Não tem a não eventualidade. E tem remuneração, é trabalhador. Se não é, pode contratar via PJ. O Supremo não tem como um passo de mágica declarar que o verde é amarelo, que o amarelo é verde. Cada situação precisa de uma análise específica. E, repito, paradoxalmente, também protegendo os próprios empresários. Eu acho o capitalismo uma péssima maneira de organizar a sociedade, mas os empresários brasileiros nem para ser capitalistas servem adequadamente. Por isso que o Brasil, cada vez mais, deixa de conseguir participar no mercado internacional em setores que são mais lucrativos, né? Indústria de ponta, por exemplo, o Brasil vem se desindustrializando em boa parte por conta da mesquinhez do nosso empresariado, que se contenta aí com nacos aí que caem da mesa desse grande banquete internacional que é o capitalismo hoje. Então, doutor, tem muita coisa em jogo. Sim, há algum motivo para que essa decisão de Gilmar Mendes no STF, que impacta tanta gente, não tenha sido já discutida? A gente continua nesse compasso de espera por uma decisão ou um encaminhamento para que essa discussão seja feita, não? Não há um prazo específico para que isso ocorra. A decisão determinando a suspensão de todos os processos no Brasil que tratem desse tema tem um impacto gigantesco na vida de muita gente, né? Tem várias pessoas que o processo trabalhista delas vai definir se elas vão comer ou não vão, onde vão morar, onde os filhos vão estudar, né? Então, isso é algo que não pode ficar sendo protelado por muito tempo, com todas essas pessoas ao léu. E, ao mesmo tempo, é necessário que tenha um debate adequado disso. Eu considero que a melhor solução, na verdade, é que o Supremo decida que isso não é uma matéria atinente ao Supremo, porque exige análise da prova concreta e individual. Ou, ao menos, que o Supremo decida que uma baliza que a pejotização só é legal quando se aplica o óbvio, que é o artigo 3º da CLT, que eu já mencionei aí várias vezes, e que é cristalino e didático. Sim. É possível, sim, os empresários terem lucro, terem empresas sadias e produtivas, respeitando a CLT. Perfeito. Uma série de exemplos de países mais desenvolvidos do mundo que tem legislação séria e é aplicável, e isso não impede o crescimento. Doutor, só para encerrar, o senhor participa da próxima sessão da Conferência Internacional do Trabalho, a OIT. Começa agora dia 2 de junho, vai até 13, acontece em Genebra. Qual a expectativa em relação a debates sobre trabalho na conferência? A expectativa é muito grande. Essa é a 4ª conferência da qual eu participo representando a Associação Latino-Americana de Advogados Laboralistas, que tem assento nesse sistema que a OIT permitiu há alguns anos, quadripartite, que a sociedade civil tem direito a participar, sem direito a voto, mas a voz. E esse ano, além de questões relevantes no mundo, que também dizem respeito ao mundo do trabalho, como, por exemplo, todo o sofrimento e a crueldade com que os trabalhadores palestinos vêm sofrendo com o genocídio do governo de Israel, tem a discussão sobre uma convenção tratando exatamente dos trabalhadores em plataforma, que já vem sendo objeto de estudos há muito tempo da OIT, e há um debate com vários países, e o movimento sindical e a classe patronal vem tratando esse tema, e a expectativa é que se saia da conferência com uma nova convenção que garanta esses trabalhadores que vêm sendo submetidos aí a um tratamento vil, né? Veja a maneira como as pessoas que fazem entregas no Brasil ficam ao relento. Isso vai ser um dos debates principais, além do julgamento de vários países que vêm violando reiteradamente
os direitos trabalhistas, vai se continuar a discussão sobre o direito a uma transição energética justa, sem prejudicar os trabalhadores, especialmente os países em desenvolvimento, que pouco CO2 emitiram. Então vai ser uma das conferências mais importantes dos últimos anos, e continua o ataque do empresariado na OIT, alegando que o direito de greve não seria algo reconhecido pelas convenções da OIT, que é um processo, inclusive, que está submetido à Corte Internacional de Justiça, que em breve deve dar uma decisão sobre o tema. Então vai ser uma conferência da OIT com muito impacto aí para o mundo do trabalho mundialmente. Aguardamos atualização sobre essas discussões, então, que acontecem em Genebra. Professor, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Um abraço para você, até uma próxima. Obrigado, prazer todo meu. Parabéns à TVT. Um abração. Muito obrigada. Um abraço para você.